Olá, participante! Eu sou Fernando Brito e está começando mais um Panorama FUNPRESP, programa que tradicionalmente acontece aqui na FUNPRESP todos os meses. Estou aqui com o Fabiano, da Gerência de Análise, Planejamento e Pesquisa da FUNPRESP, e ele vai conversar sobre um assunto importante, né, Fabiano? Ele vai trazer, uma visão geral sobre o cenário econômico do Brasil e do mundo e o que interferiu, o que influenciou aí na rentabilidade da carteira da FUNPRESP. Tudo bom, Fernando? É um prazer mais uma vez estar aqui conversando com você e o participante a respeito dos investimentos da Fundação. Já fala para o participante, qual foi a rentabilidade da carteira da FUNPRESP no mês de setembro, Bem, no mês de setembro, a carteira consolidada da Fundação ela caiu um pouco, 0,18%, se comparada ao nosso índice de referência, que cresceu alguma coisa em torno de 0,59%. Mas isso não afeta o crescimento que a gente conseguiu até o setembro, no acumulado do ano. No acumulado do ano, o investimento da Fundação tem ido muito bem. A gente está crescendo cerca de 9%, enquanto o nosso índice de referência está alguma coisa em torno de 6,6%. Então, o importante para o participante é sempre olhar o longo prazo. Como uma entidade de previdência, o participante tem sempre que ter como objetivo o que ele vai receber quando ele for aposentar. Então essas oscilações do mercado, tanto para cima quanto para baixo, quando se pensa no longo prazo, não preciso me preocupar tanto assim, né? Sim, exatamente, Fernando. O importante é o objetivo final, que seria o longo prazo. E quando você analisa desde o início da fundação, os investimentos da fundação como um todo, na nossa carteira consolidada, eles superam a ampla maioria dos índices conhecidos de mercado. Quando eu digo os índices conhecidos, é a própria Bovespa, o CDI, que é a nossa taxa Selic, a nossa taxa principal de juros, além da poupança, que é bastante conhecida do brasileiro. Você mencionou sobre o índice de referência, Muitos participantes ainda têm dúvidas sobre essa questão. Fala pra gente por que a gente sempre olha para o índice de referência quando se observa a rentabilidade da FUNPRESP. Quando se trata de investimento, a gente sempre procura um índice de referência para comparação. Ele não seria o objetivo final, mas ele seria uma referência, o que você tem que buscar no longo prazo. E na fundação ele é definido como o IPCA, o principal índice de inflação, mais o 4%, que manteria o seu poder de compra acima da inflação. Então é esse sempre o objetivo referência do nosso investimento, não o final. A gente pode entregar mais, em alguns momentos menos, mas o importante é sempre estar olhando no longo prazo, que até então tem superado esse índice. E para a gente entender, o que impactou na rentabilidade do mês de setembro? Bem, para o mês específico de setembro, o que vale a gente destacar é que hoje a maioria da carteira da fundação, a carteira de investimento da fundação, ela tem a maioria, a grande parcela dela em títulos do Tesouro Nacional, títulos da dívida pública. E sua maioria, dentre esses títulos, que tem vários tipos, nós temos os atrelados à inflação, que mantém, como eu já afirmei, o poder de compra do cidadão que investe nele, porque ele te beneficia a possibilidade de ganhar um retorno maior do que a inflação. Tá? No momento, como eles fazem maior parte da nossa carteira, esse mês especificamente, a gente teve um cenário de incerteza, tá? Principalmente no mercado doméstico em relação ao cenário fiscal e no exterior em relação ao cenário fiscal dos Estados Unidos. O que acabou, vários participantes devem ter ouvido isso, acabou aumentando a expectativa de taxa de juros americana, ou seja, o mercado tem esperado que esse nível de taxa de juros atual ele vai permanecer por um período maior. Isso acaba afetando os preços desses títulos no curto prazo. Tá? Isso acaba impactando a carteira como um todo. Mas, mais uma vez, o importante participante perceber é que a intenção da fundação, e é o que a gente vai fazer, é levar esses títulos comprados agora até o vencimento. E aí, independentemente das flutuações, o participante vai acabar recebendo o que foi prometido no momento da compra, que é acima do índice da referência. E o que aconteceu especificamente, olhando para o cenário aqui no Brasil? O que aconteceu para que houvesse essa variação na rentabilidade no mês de setembro? Em termos domésticos, o que a gente pode destacar é que a inflação, de certa forma, no Brasil, ela está basicamente
partindo para a parte controlada, né? A gente deixou de acelerar os preços, né? Que seria o aumento da inflação, e o Banco Central já começou a diminuir as taxas de juros, né? Você teve surpresa positiva no índice de inflação do mês, veio abaixo das expectativas, inclusive das expectativas da Fundação, tá? Então você acaba que corrobora o que o Banco Central vem fazendo, que é diminuindo a taxa de juros. Então, domesticamente, a gente espera mais 2 quedas da taxa de juros. Hoje ela está em 12,75, a gente espera que ela vá fechar ali em 11,75, já é uma queda em relação ao que estava. Tá? Isso é bom para os investimentos da Funpresp? Sim, isso é bom para o investimento da Funpresp, logicamente, como a Funpresp ela tem a maioria dos investimentos hoje atrelado a títulos públicos, né? Se você tem uma Selic alta, você acaba sendo impactado positivamente. Ao mesmo tempo que quando você tem um padrão de queda, você começa a partir para outros mercados. E como a Funpresp sempre tem ultimamente adaptado a carteira para uma maior diversificação, você acaba ganhando em outros mercados, né? O próprio mercado de renda variável, da nossa bolsa, o mercado exterior. A Funpresp agora tem trabalhado em vários tipos de mandatos, né? Então a diversificação ela traz isso. Quando você deixa de ganhar em um dado mandato, você passa a ganhar outro. Por isso que é importante a diversificação. Eu ia falar sobre isso, né? Sobre a estratégia de diversificação da carteira da Funpresp, né? Porque hoje a carteira possui ativos internacionais e o mundo lá fora acaba também interferindo na rentabilidade da Funpresp, né? O que você destacaria, né, como uma variável para que essa oscilação tenha acontecido em setembro? Eu acho que o mais importante no momento, quando a Funpresp procurou tratar do investimento lá fora, é a gente ter na nossa carteira o mandato de dólar, né? Porque esse é o principal ponto no momento, é um mandato diversificado em dólar. Mas no momento, acho que a principal variável é a taxa de juros dos Estados Unidos, né? Então, a depender do padrão de taxa de juros, a gente tem uma alocação específica, né? No momento, a gente vem aproveitando essas altas de treasuries e fazendo as alocações devido à janela de oportunidade. A gente iniciou esse ano justamente a alocação em treasuries, né? Que são os títulos da dívida americana. Então, a Funpresp vem sempre observando e tentando alocar de acordo com a oportunidade de mercado. Para concluir, né, Fabiano, fala para a gente sobre a estratégia da Funpresp para os próximos meses, né? O que a gente pode esperar aí de investimentos e de aplicações? Bem, a estratégia da Funpresp é justamente, como a gente já enfatizou, é tentar aproveitar essa janela de oportunidade. Seja os juros subindo lá fora, né, a questão dos próprios títulos públicos e das mudanças das curvas aqui dentro, né. No mês, especificamente de setembro, a gente aproveitou para alocar alguma coisa em treasuries, né, nos títulos do Tesouro americano. No mercado interno, a gente aproveitou essa mudança, tá, de taxa para as nossas NTNs, né, que são os nossos títulos atrelados ao IPCA, e a gente aproveitou o fluxo previdenciário, que seria o dinheiro dos participantes entrando no mês, e alocou justamente nesses títulos públicos atrelados à inflação para alguns vértices que eu digo para alguns anos específicos, no caso 2033, 2050, sempre pensando no longo prazo. E essas aplicações recentes, elas já surtem efeito de alguma forma na carteira? Ou ainda não é tempo suficiente? Não, porque elas vencem num período longo, né? Então, na verdade, a gente comprou já com uma taxa acima do nosso índice de referência, mas como eu enfatizei, o participante ele vai receber, de fato, esse valor no momento da sua aposentadoria, ou seja, a gente pretende levar o título na carteira até a data de finalização, ali na data de vencimento do título, e chegando lá a gente vai sim receber esse retorno prometido, que é acima do nosso índice de referência. É isso, né, Fabiano? Obrigado mais uma vez aqui pela sua participação no Panorama Funpresp. Obrigado a vocês. Sempre que precisarem, conte conosco para tirar qualquer dúvida em relação ao investimento. E obrigado você também, participante, por ter acompanhado o Panorama Funpresp até aqui. Para mais informações, basta acessar lá no site, né, funpresp.com.br/investimentos. Todos os meses a gente está aqui no Panorama Funpresp trazendo uma visão geral sobre os investimentos, sobre a rentabilidade da carteira. E você pode acompanhar aí nos principais streams, tocadores de áudio e de vídeo. Até a próxima!